Olá, muito boa tarde para você que está em casa acompanhando a programação da TV Band Amazonas. Desde a última quarta-feira, Manaus é sede do primeiro Congresso Internacional de Magistrados que discute a atuação de juízes voltada para o meio ambiente. O evento conta com a participação de magistrados de todo o país e também de outros estados e de outros países. O Congresso é uma tentativa de estimular a magistratura brasileira a buscar mais conhecimento e a participação em discussões importantes como economia limpa, biocombustível e ecossistema. Assim, segundo os participantes, ficaria bem mais fácil lidar com situações em que o juiz se vê no meio do fogo cruzado para decidir o destino de uma ação onde os personagens, por exemplo, estão inseridos neste contexto. Hoje, aqui no nosso estúdio, eu converso com o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Nelson Calandra. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Band Cidade Entrevista e obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, uma grande alegria estar em Manaus, aqui na capital do Amazonas, e viemos aqui para debater tema tão importante quanto é o meio ambiente. Importante para a magistratura, importante para a humanidade. Desembargador, meio ambiente é tema de ambientalista. Errado. Não somente, né? Não somente. É por isso que os juízes estão fazendo esse congresso agora. Exatamente. Qual é a discussão central desse congresso? Veja, todas as leis, elas, quando são aplicadas, acontece o conflito entre as pessoas. E tudo aquilo que de conflituosidade surge, vai parar nas mãos de um juiz e num tribunal. É aquilo que eu chamo de patologia das leis. E foi pensando nisso que nós reunimos o judiciário de mais de 60 países no Rio de Janeiro, onde nós fizemos um amplo fórum de debate no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, depois em Mangaratiba, finalmente dentro do tribunal de novo, e fechamos as conclusões e as entregamos aos chefes de Estado como sugestões da magistratura mundial para a Rio+20. Agora a gente sabe que existe uma certa confusão, um conflito interno quando os juízes, por exemplo, vão tratar de assuntos que estão relacionados ao meio ambiente. Existe até, na minha visão de repórter, uma falta de conhecimento de boa parte. O que é que estimula isso, desembargador? Eu acho que a falta de esclarecimento, a falta de conscientização, não é? E nós, depois da Rio+20, viemos aqui para Manaus, nesse que é o primeiro Congresso Internacional de Magistrados sobre Meio Ambiente, aqui no coração da Amazônia brasileira, para falar com a população, não só com juízes, não só com promotores, e nós trouxemos para cá especialistas de todo o mundo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Portugal, de Espanha, de vários países aqui estão reunidos para analisar tudo aquilo que foi dito na Rio+20 e aquilo que pode ser acrescentado em favor do povo brasileiro. Eu estava recentemente em Mato Grosso do Sul, conversava com o governador André Putineri, e nós falávamos o custo de cada preso para o sistema governamental, no mínimo R$ 1.500 por mês por preso. E o Brasil tem quase 500 mil de presos. O que é mais barato? Punir as pessoas com prisão ou educar a população para evitar a lesão ambiental? Essa é a mesma vertente, então, que seria usada para a questão ambiental nessa discussão ou não? É um exemplo apenas? É um exemplo apenas, né? Mas são vários temas. E há outras questões mais complexas ainda, porque quando nós tratamos de meio ambiente, a poluição ela não respeita a fronteira. Ninguém pede passaporte para uma nuvem tóxica, né? Para passar de um país para outro. Ou me mostra seu passaporte que eu vou passar de um país para outro. Ela vem, ela dizima, ela mata pessoas, não é? E acomodar esses interesses de vários países é o objeto da nossa preocupação também. Não é só tratar com a questão, olha, derrubaram uma árvore centenária aqui na Amazônia. É grave, gravíssimo. Mas mais grave do que tudo isso é produzir nuvens tóxicas, é não ter cuidados ambientais e produzir coisas que podem nos destruir.
O evento começou na última quarta-feira. O senhor disse que parte das discussões gira em torno do que também foi tema na Conferência Rio+20, que aconteceu lá no estado do Rio de Janeiro. Magistrado, o que é que mais se destaca nesse congresso internacional, onde tem juízes, magistrados que estudam para punir, né, que estudam para verificar a lei, de que forma ela melhor seria aplicada? O que mais chamou a atenção na Rio+20 que está sendo debatido aqui? Vários temas. Esse tema, por exemplo, de produtos tóxicos, produtos químicos, perigosíssimos, questão de medicamentos que, ao invés de benefícios, podem causar malefícios graves, né? Que muitas vezes são homologados num país e com um objetivo unicamente comercial. Não se vê os danos que isso pode causar. Produtos que são usados na lavoura, na agricultura, produtos que seriam, em tese, para fertilizar, para produzir mais, mas podem provocar graves danos. Então, nós estamos examinando aqui a questão da biodiversidade, a questão dos processos produtivos de trabalho, a questão do direito penal em matéria ambiental. O que é melhor? Fazer como faz o meu colega Adalberto Carim, aqui em Manaus, que é uma vara que foi premiada e reconhecida no mundo inteiro como exemplo, não é? Que ele vai e impõe uma pena alternativa para educar, para reeducar aquele que infringiu as suas obrigações enquanto cidadão deste planeta, não é? E ele, nesse programa, tem tido excelentes resultados, ou por simplesmente encerrar a pessoa atrás das grades e devolvê-lo mais revoltado do que ele estava antes de ser condenado. Magistrado, agora a gente tem uma reportagem justamente sobre esse congresso internacional que reúne os juízes aqui na capital. Foi na última quarta-feira aqui em Manaus que foi aberto o Congresso Internacional de Magistrados, o primeiro a reunir juízes para debater o tema meio ambiente. A nossa equipe de reportagem esteve lá, exibimos essa matéria no Band Cidade e agora vamos reexibir no Band Cidade Entrevista. Acompanhe. O Congresso reúne magistrados de estados brasileiros e também de outros países. A sessão de palestras aborda fragmentos do tema complexo, como sustentabilidade e ecologia. Esta é a primeira vez no país que juízes se reúnem em torno de discussões sobre o meio ambiente. Por si só já demonstra uma enorme evolução, fazendo com que o juiz deixe de ser visto como alguém que está na periferia da problemática ambiental e ganhe centralidade no diálogo entre crescimento econômico de um lado e proteção dos recursos ambientais do outro. Temas da Conferência Rio+20 também estão na pauta e servem como gancho para novas discussões. Tudo poderá acabar num processo e vai desaguar no judiciário. Daí a importância da gente ter juízes, desembargadores qualificados nesse tema. O tema central do Congresso foi meio ambiente, mas os magistrados não deixaram de lado outros temas importantes, como, por exemplo, a falta de segurança dos juízes. Eles relembraram aqui a morte de Patrícia Acioli, juíza que foi assassinada brutalmente no Rio de Janeiro no ano passado. No Congresso também foi citada a ameaça de morte contra o juiz responsável pelo caso Carlinhos Cachoeira. Os juízes, neste Congresso, classificaram essas atitudes como vergonhosas. Não é possível um juiz como Paulo Augusto Moreira Lima, lá em Goiânia, que toca o processo do caso Cachoeira durante 14 meses, ameaçado, e qual a pena para quem ameaça um juiz herói como Paulo Augusto Moreira Lima? A pena para o artigo 146 do Código Penal é de 1 a 6 meses. O primeiro Congresso Internacional de Magistrados sobre Meio Ambiente, que iniciou na última quarta-feira, segue até o próximo sábado na capital. É uma discussão muito importante realmente, né, desembargador? Agora, nesse evento, eu entrevistei a secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Amazonas, Nádia Ferreira. Ela saiu muito bem durante sua palestra falando sobre a situação crítica das hidrelétricas na região norte do país. O tema teve certa repercussão. Alguns apoiaram o que ela disse, outros criticaram. Qual foi a contribuição desse pronunciamento importante de alguém que entende e convive com isso todos os dias? A secretária Nádia Ferreira é uma técnica, é uma cientista. E eu a homenageei porque fiquei sensibilizado com a presença da mulher no governo do estado de Amazonas. E uma presença firme, eficiente, né? E com o grau de exatidão com que ela colocou as coisas. E eu tive esse mesmo debate
sobre hidrelétricas, problema de recursos hídricos, com o embaixador da China. Eles construíram uma uma usina hidrelétrica que é a maior do mundo, a usina de Garganta, 3 Gargantas. E nessa usina houve uma grande polêmica, mas a população chinesa, que vai para a casa de 2 bilhões de pessoas, não é, está preocupada em gerar energia para todo mundo. E às vezes surgem danos, surgem problemas, mas eu dizia a ele, nós que somos da área legal, onde a gente tem que pôr marcos de contenção, marcos legais, para que não se destrua a natureza, nós temos que, de algum modo, exigir da ciência que a ciência avance mais. Não é? Eu tomo, por exemplo, o caso dos Estados Unidos da América. Crianças que, por motivo religioso, não poderiam ser submetidas à cirurgia com transfusão de sangue, pois a ciência americana achou um jeito de fazer a cirurgia sem um elevado grau de sangramento. É uma questão de adaptação. Eu acho que, se nós não exigirmos do cientista que ele ande milhares de passos adiante da gente, nós vamos ficar, tem que gerar energia, mas não pode destruir o meio ambiente. Como vou fazer isso? Desembargador, estão me pedindo aqui no ponto intervalo bem rapidinho, a gente vai para um comercial, daqui a pouco a gente volta com mais entrevista aqui na Band Amazonas.